No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como fazer uma faca de marcação, que é uma ferramenta usada para fazer marcações precisas em peças de madeira, principalmente quando você quer cortar e usinar rebaixos e encaixes entre as peças. Vamos então imaginar uma situação onde eu quero cortar um pequeno rebaixo aqui em uma seção dessa peça de madeira aqui. Se eu vir aqui e fizer a marcação usando o lápis, eu faço a marcação na posição que eu quero, só que essa marcação aqui ela é superficial. Então para começar a fazer essa usinagem eu vou ter que posicionar aqui o meu formão no risco, bater ele para fazer o entalhe inicial e batendo e fazendo esse entalhe inicial, essa marcação inicial nos riscos aqui. Isso não vai ficar muito preciso, porque a partir de agora eu estou seguindo um risco e não uma ferramenta de precisão como o esquadro. Então a faca de marcação entra nessas situações. Então imagine que essa marcação aqui seja feita com a faquinha de marcação. Então você posiciona aqui no lugar onde você quer fazer a sua marcação e você passa 2 ou 3 vezes aí para criar um vinco, para criar um corte inicial nessa peça de madeira. Na outra posição a mesma coisa. E agora você tem marcações de baixo relevo aqui nessa peça. Com a peça marcada, olha só, eu consigo criar aqui o entalhe inicial do formão. Ó, eu pego aqui na borda, usino ele e tiro uma beiradinha de madeira aqui, ó, até o risco que eu fiz com a faca. Então eu crio uma espécie de limite, digamos assim, que o meu formão vai bater ali e vai parar. Então eu estou fazendo uma usinagem aqui com uma precisão absurda, usando apenas ferramentas manuais. E eu repito isso para o outro lado também. Agora que eu fiz essa remoção inicial, remover a parte central fica muito mais prático, porque eu vou fazer a remoção aqui, mas eu tenho limites aqui na lateral que impedem, digamos assim, de eu cortar além da marcação que eu fiz inicialmente. Uma outra situação é quando você quer fazer uma marcação mais precisa para cortar com o serrote. Se você fizer só com o lápis, a marcação é superficial e fica mais fácil de você desviar, digamos assim, o curso da lâmina do serrote. Fazendo a marcação com a faca de marcação, você cria uma marcação de baixo relevo e você consegue ter uma precisão maior da marcação entre a face e a borda da madeira. Então você vem aqui, marca inicialmente a face da madeira usando a faca. E quando você vai marcar a borda aqui, o que você vai fazer? Você posiciona a faca de marcação no corte que fez ali, encosta o esquadro na faca e daí você marca a borda. E você vai ter uma marcação 100% precisa e alinhada entre face e borda da madeira. Se você quiser, você pode ainda reforçar essa marcação com o lápis, por exemplo. Então você pode pegar aqui, colocar o lápis na marcação e reforçar aqui para você visualizar melhor isso aqui, caso você não consiga visualizar adequadamente a marcação em baixo relevo. Mas agora você tem não só a marcação com o lápis, a marcação visual, mas também uma marcação em baixo relevo. Essa marcação em baixo relevo vai servir para conduzir a lâmina da serra e você vai ter uma precisão maior na hora de cortar essa peça de madeira. No vídeo eu não sei se tem como perceber, mas a lâmina do serrote, o fio do serrote vai puxando na marcação que você fez com a faca. Então a tendência de você desviar o curso de corte do seu serrote, ela é menor. Você tem uma chance maior de acertar a precisão do seu corte. Agora que você já viu 2 dos principais usos da faca de marcação, eu vou mostrar o passo a passo da construção dessa faca. Eu comecei fazendo um desenho, um modelo da lâmina que eu queria para minha faca. Eu fiz isso usando ferramentas simples, transferidor de ângulo, régua, lápis, materiais que eu tinha aqui na oficina, fui desenhando, riscando, marcando, testando isso, até que eu cheguei no formato que eu considerei ideal para a lâmina da minha faca. Quando eu cheguei nesse formato final, eu dobrei esse desenho ao meio e recortei ele usando uma tesoura para que os dois lados ficassem simétricos, exatamente com a mesma medida.
Com o modelo finalizado, é hora de transferir a marcação desse modelo para o aço que eu vou usar para fazer a lâmina, que é de um disco velho de serra circular que eu achei no lixo. Então eu vou fazer essa marcação, essa transferência do desenho, digamos assim, usando tinta spray, já que o disco está bastante sujo, então para ter um realce ali para conseguir cortar. Na sequência, eu fiz o corte, então, bruto dessa peça, usando a esmerilhadeira. Esse corte precisa ser feito sempre com sobra de material para que você consiga fazer o desbaste final depois com uma ferramenta manual, para que isso fique preciso, para que fique exatamente no formato que você quer. Para conseguir fazer essa marcação final, eu fiz a limpeza de um dos lados desse pedacinho de aço da lâmina, usando uma lixa colada em uma superfície de granito. Com esse lado limpo, eu transferi então a marcação do modelo de papel que eu tinha feito, usando um marcador permanente, para esse pedaço de aço. E assim eu tenho os limites para fazer a usinagem final do formato da lâmina da minha faca, que eu fiz usando lima e lixa. Uma vez que a lâmina estava no formato que eu queria, eu fiz a limpeza então de todo esse aço usando lixas. Eu comecei com uma lixa 100 colada numa pedra de granito e terminei com uma lixa 280 também colada em uma pedra de granito. Então fui fazendo esse desbaste com lixas, tanto nas faces quanto nas bordas, até que eu cheguei no acabamento que eu considerei satisfatório para o projeto que eu estou executando aqui. Depois desse processo de lixamento, eu fiz a criação então dos chanfros do fio, das arestas de corte dessa faca, que vão ser nessas duas laterais aqui da ponta da faca. Eu fiz usando mais ou menos uns 20 graus de inclinação, não usei nenhum gabarito, foi feito manualmente usando lima e também lixa para remover os riscos que a lima deixou nesse aço. Nessa etapa aqui é importante que você não afine muito a borda desse chanfro aqui, que você não faça a afiação dele nesse momento, porque senão na hora da têmpera depois você pode ter problemas. Então você precisa deixar uma borda levemente espessa para que você consiga fazer a têmpera sem ter muitos problemas. Definidos então os chanfros, eu parti para a têmpera dessa lâmina. Eu aqueci aqui com um maçarico pequenininho portátil até ele ficar num vermelho cereja e daí dei o choque térmico usando óleo de motor de carro. Pode ser também óleo de canola, óleo de hidráulico, aquilo que for mais acessível para você. Para você saber se pegou têmpera, se pegou dureza a lâmina que você acabou de mergulhar no óleo e dar o choque térmico nela, você pode fazer o teste da lima. Quando você passa a lima em uma parte não temperada dessa lâmina, a lima agarra, come o material. Quando você passa a lima em uma parte que teve a têmpera executada, a lima desliza, ela não come o material e o som que a lima faz nesse material é diferente. Depois da têmpera eu fiz a limpeza da lâmina na lixa 280, colada na base de granito e também usando um taco de lixar para remover todas as marcas da têmpera, para na sequência fazer o revenimento. Eu sei que esse revenimento tem que ser feito no forno, mas para uma lâmina pequena, para um projeto de uso próprio, digamos assim, não tem a necessidade disso tudo, então dá para fazer no maçarico mesmo. Como que funciona? Você vai aquecendo, vai tentando aquecer isso de forma igualitária, essa lâmina na parte que ela foi temperada, a parte que ela foi mergulhada no óleo, você vai aquecendo com o maçarico, um pouquinho longe da lâmina, até que você perceba tons dourados, tons pastéis na ponta, nas bordas, nos chanfros ali da aresta de corte dessa faca. Então essa é a tonalidade que você deseja obter. Quando você chegou nessa tonalidade, você faz o resfriamento, você cessa esse processo de aquecimento da lâmina. Eu usei aqui água para fazer esse resfriamento. Na sequência, novamente, lixamento até remover todas as marcas, deixar com o acabamento que você deseja para sua faca. Eu fiz aqui até a lixa 280 e foi o máximo que eu utilizei. A afiação da minha faca eu fiz com lixa 400. Então nas bordas ali agora eu tenho que refinar essa borda até ela criar o fio propriamente dito. Então eu fiz isso usando lixa 400. E eu fiz ela num ângulo um pouquinho mais aberto do que o ângulo do chanfro. Então, por exemplo, eu fiz o chanfro em 25 graus e eu fiz a afiação dele ali nos 30 graus mais ou menos. Então, fazendo essa diferenciação para criar uma micro aresta de corte. Com a afiação na lixa 400 concluída, eu fiz o polimento final num estrope de couro com pasta jacaré.
Não ficou extremamente afiada, não é uma navalha, mas corta o suficiente para a aplicação que essa faca vai ter daqui para frente. Com a lâmina concluída, eu parti para a confecção do cabo. Eu estou usando aqui 2 talas de madeira, eu acho que é garapeira essa madeira aqui, mas não tenho certeza, são madeiras de reuso que eu tenho aqui sobrado. E eu primeiro comecei aplanando 2 faces, uma face na verdade de cada um desses pedaços de madeira, para que a junção entre eles fosse perfeita, para que não ficasse nenhum tipo de fresta na junção deles. Depois, usando a lâmina, eu marquei o formato dela em uma dessas peças de madeira e fiz um entalhe usando o formão para que essa lâmina ficasse exatamente embutida, digamos assim, nesse pedaço de madeira. Esse pedaço onde a lâmina ficou embutida, eu deixei ele com a espessura um pouquinho maior do que o outro, para que ambos ficassem mais ou menos idênticos com a lâmina centralizada, digamos assim. Depois dessa entalha, eu juntei as 2 peças de madeira com fita crepe e eu fiz uma usinagem prévia na ponta dessa madeira com a lixadeira de disco, pode ser manualmente também, mas eu removi um pouco de material para não ter que trabalhar muito próximo dessa lâmina posteriormente. E depois eu comecei a preparar a colagem então do cabo. Para facilitar o processo de aderência, eu fiz o lixamento da ponta dessa lâmina ali, onde vai ficar em contato com a cola, com uma lixa 80, para deixar um pouco de risco mais profundo, e também fiz alguns riscos ali com a lima para melhorar a aderência da cola. Limpei essa lâmina com acetona na sequência, pode ser com thinner também. Preparei uma mistura aqui de cola epóxi de 2 componentes e fiz a aplicação. Em uma das talas de madeira, coloquei a lâmina, coloquei mais cola por cima da lâmina e prendi a outra tala de madeira e deixei esse sanduíche preso com grampos até o outro dia para a cola fazer a cura completa. Com a cola seca, eu envolvi a lâmina com uma fita crepe, porque agora eu vou trabalhar no cabo, eu não quero me cortar, já que a lâmina já está afiada, então é bom você proteger uma lâmina afiada na hora de trabalhar com o cabo. Usando o plana manual, eu tirei um pouco da espessura dessas talas de madeira, para que elas ficassem aí numa proporção adequada para o meu projeto, então tirei um pouco de cada lado, fui conferindo ali visualmente se estava do meu agrado. Fiz um esboço do cabo que eu queria nessa madeira e comecei a usinagem. Eu fiz a usinagem utilizando grosa, lixa e a plana de contorno em algumas situações, mas dá para fazer isso só na grosa e na lixa tranquilamente. E eu fui avançando no acabamento desse cabo, eu ia testando ele, pegando na mão, vendo como é que estava ficando a ergonomia dele e fazendo o desbaste conforme eu ia avançando nas etapas. Então primeiro eu comecei com grosa para dar o formato mais bruto, mais grosso, e depois eu fiz todo o restante do acabamento com lixa. Aqui no lixamento eu fui evoluindo então a granulação das lixas conforme eu ia fazendo as etapas. Os desbastes mais brutos eu fiz com lixa 80 e 100, depois eu fui subindo 120, 180, 220, eu cheguei até no máximo a lixa 400 para finalizar o acabamento do cabo. Com todo o processo de lixamento concluído, eu apliquei a finalização. Primeiro eu limpei todo o resíduo do lixamento usando água ras, e daí eu fiz a aplicação de 2 demãos de óleo mineral e depois uma demão de uma mistura à base de cera de abelha. Depois que a cera estava seca, eu fiz um polimento final usando uma roda de polimento na furadeira.
E tá aí a nossa faquinha concluída. Essa faquinha aqui ela vai fazer dupla com o punção, o marcador de punção que eu fiz num outro vídeo, e vai ser sorteada entre os membros aqui do canal. Se você tem interesse em virar um apoiador, um patrocinador do canal, é só clicar no botão Seja Membro aqui abaixo. Tem todas as informações ali de quanto custa e principalmente o que você ganha sendo um membro do canal. Dúvidas, críticas ou sugestões sobre o vídeo sempre são bem-vindas aqui nos comentários. Dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo e interagindo com todos vocês. No mais, muito obrigado a você que acompanhou mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.